Você que está me ouvindo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E nós estamos aqui no livro de Juízes. Hoje nós vamos ouvir a história de uma grande mulher de Deus, uma libertadora, uma juíza de Israel, que Deus usou poderosamente na história, do povo de Israel. Então, abra comigo a palavra de Deus, Juízes capítulo 4. O texto sagrado aqui, Israel tinha abandonado os caminhos do Senhor, logo em seguida que faleceu Eude, que foi um outro juiz de Israel. Aí veio o rei de Canaã, Jabim, e tomou conta, oprimiu a terra de Israel com o seu comandante chamado Cícera, tá bom? Aí surge aqui o capítulo 4, versículo 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, que eram duas regiões montanhosas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, ou seja, para consultá-la como uma juíza, como uma líder ali em Israel. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem a você, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, que eram duas tribos de Israel. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, o comandante do exército de Jabim, o rei de Canaã, da terra ali de Canaã, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Ou seja, ela foi usada por Deus como uma profetisa para dar um direcionamento profético para Baraque, filho de Abinoão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ou seja, ficou com medo, ficou atemorizado diante dessa palavra profética do Senhor. Ela então respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra investida, que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera, general do rei de Canaã, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete, Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arazote Ragoim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem sequer escapar um. Então Deus deu aqui uma grande vitória, um grande livramento ao povo de Israel. Então nós vemos aqui Débora e a lei do respeito. Nós aprendemos aqui nesse trecho que pessoas seguem naturalmente líderes mais fortes do que elas. E no caso aqui a líder mais forte não foi nem Baraque, foi Débora, a grande juíza e profetisa de Israel. Nós vemos que pessoas seguem aqueles cuja liderança é respeitada. Os menos habilitados seguem os altamente habilitados e capacitados, principalmente pelo poder de Deus. Em geral, seguidores acompanham aqueles que são líderes melhores do que eles. E você? Como é que você é como líder, como uma pessoa influente, relevante? Quanto mais habilidades de liderança uma pessoa tem,
mais rapidamente ela reconhece a liderança ou a falta da mesma na vida de outras pessoas. Quando grupos de pessoas se encontram pela primeira vez, observe o que acontece. Eles sempre procuram alguém de referência, um líder naquele lugar. Imediatamente aparecem líderes no meio do grupo e eles pensam sobre a direção que desejam ir e a querem levar consigo. Primeiramente, indivíduos talvez façam tentativas de avançar em várias direções, mas depois que chegam a se conhecer mutuamente, basta pouco tempo e aí já se reconhece quem são os líderes mais fortes, e esses líderes mais fortes são seguidos pelos demais. Os dons de liderança de Débora conquistaram o respeito dos homens dessas duas tribos mencionadas. E é interessante, Naftali e Zebulon, no caso aqui. E tanto homens como mulheres seguiram o direcionamento profético e a juíza chamado Débora. Mesmo que poucas mulheres tenham alcançado posição de liderança naquela época, Débora assim conquistou. Inclusive Baraque, o comandante militar das duas tribos do norte de Israel, buscaram ajuda da profetisa e juíza Débora. Dê uma olhada no processo pela qual todo líder, inclusive aqui Débora, deve passar um processo que se resume através da palavra respeito. Respeito é a palavra-chave do nosso ensino hoje. Em primeiro lugar, respeite a si próprio e as pessoas com quem você trabalha. Vou repetir. Primeiro ponto aqui, o primeiro princípio que eu quero te ensinar é respeite a si próprio e as pessoas que você trabalha. Ou seja, a obtenção de respeito dos outros sempre começa quando você se respeita a si mesmo e respeita os seus colegas, os seus liderados ou os seus colegas de trabalho. Débora agiu assim e as pessoas de todo Israel vieram até ela resolverem os seus conflitos. Ela julgava as suas causas. Se você deseja ganhar o respeito de outros, demonstre primeiramente um respeito sadio por si mesmo, mas também por aqueles que estão ao seu redor. Segundo princípio que aprendemos, exceda as expectativas dos outros. Vou repetir. Segundo princípio de liderança que aprendemos na vida de Débora é exceda as expectativas dos outros. Poucos observadores devem ter esperado que Débora mudasse a maneira dos israelitas viverem. Mas Deus já havia dado uma palavra, Deus já havia direcionado. Ela construiu um padrão de vida para pessoas comuns e reconduziu a nação, a paz e a prosperidade novamente. Eles que haviam perdido, porque haviam abandonado o Senhor e caído nas mãos do rei de Canaã. Líderes conquistam o respeito dos outros, percorrem um trajeto extra e lutam até alcançarem a vitória e levam outros consigo rumo à vitória desejada, a vitória do Senhor Jesus. Terceiro princípio que aprendemos nesse texto de Débora é siga firme nas suas convicções. Siga firme nas suas convicções. Terceiro princípio que estamos aprendendo aqui. Ou seja, deve ter-se convicções firmes, por exemplo, aqui na vida de Débora. E ela conclamou essas convicções diante do povo e diante de Baraque. E ordenou a Baraque que lutasse à frente do povo de Israel. Mesmo quando Baraque duvidou da empreitada, ela seguiu firme nas suas convicções. Débora não titubeou nas suas convicções e acompanhou Baraque na batalha e recebeu todos os louvores por isso. Seguidores respeitam um líder que possui convicção e vontade de associar-se à jornada que ele vai sinalizando. Não basta dizer faça isso. Você precisa ir à frente, demonstrar como se faz isso. Quarto princípio que aprendemos hoje é possua segurança e maturidade incomuns. Possua segurança e maturidade incomum, ou seja, uma maturidade extraordinária, diferente dos outros. Nós vemos aqui no texto sagrado, Juízes capítulo 4, que Débora nunca tentou levar o crédito pela vitória de Israel, mas reconheceu que as pessoas precisavam de ajuda. E ela se prontificou a ajudar a nação a vencer. Ou seja, líderes respeitados não assumem todo o crédito para si, mas dão toda a glória e todo o louvor
ao Senhor. E também valorizam as pessoas e glorificam a Deus pelas pessoas que estão ao seu redor. Sempre que podem, valorizam as pessoas que estão ao seu redor. O quinto princípio que aprendemos é experimente sucesso pessoal. Quinto princípio que aprendemos, experimente sucesso pessoal. Líderes não podem ajudar outros a usufruírem de sucesso, a menos que eles próprios tenham obtido sucesso. Ninguém gosta de seguir um derrotado, um fracassado, um Zé Ninguém. Então você mesmo precisa conquistar sucesso. Débora já havia conquistado outros sucessos. Ela já estava profetizando, ela já era juíza de Israel, ela já tinha uma posição proeminente. Ela era juíza antes de pedir que o povo lutasse. Ela já estava exercendo a sua vocação, a sua missão, o seu propósito em Deus. Já era profetisa e juíza em Israel. Já era uma mulher de referência. O outro princípio importante, o sexto princípio que nós estamos aprendendo é identifique a necessidade dos outros. Identifique a necessidade dos outros. Débora fez tudo certo ao chamar o povo para a batalha. Deus já havia falado ao seu coração, ela analisou a necessidade das pessoas e deu-lhe um comandante aqui, no caso, Baraque. E também deu todos os recursos necessários, o direcionamento de chamar qual eram as duas tribos pelas quais Deus haveria de trazer a vitória ao povo de Israel e o direcionamento. Ó, vai lá no monte tal, lá nas campinas tal, que eu vou dar a vitória para vocês. Então, ela deu uma palavra do Senhor para essas pessoas, e principalmente para Baraque, que foi o comandante de Israel. E eles venceram debaixo de uma palavra, de uma guiança, de um direcionamento de Deus. O sétimo princípio que eu quero ensinar para vocês é torne possível o sucesso de outros. Torne possível o sucesso de outros. Ou seja, Débora, além de conseguir o sucesso pessoal, Débora conduziu todo o povo de Israel à vitória. Sob a orientação dela, diz Juízes 4:24, cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram completamente. Juízes 4:24. Então, não apenas ela, conquistou sucesso como profetisa, como juíza de Israel, mas também todo o povo de Israel foi liberto e esteve debaixo do favor, da bênção, da paz e da prosperidade do Senhor, através da vida desta grande mulher de Deus chamada Débora. E por último, o oitavo princípio que eu quero te ensinar, observe além dos outros. Vou repetir, o oitavo princípio que eu estou te ensinando, observe além dos outros. Débora não falou simplesmente para Baraque lutar, ela ofereceu um plano completo, uma estratégia completa de ataque. Então acompanhou Baraque, até porque ele estava titubeando ali, meio que temeroso, acompanhou ele até diante da batalha. Resultado final, nós vemos aqui no texto sagrado, vitória surpreendentemente, vitória extraordinária de Deus à frente do seu povo. Como é que o povo poderia respeitar a uma líder com tal estratégia e visão? E é claro que respeitaram, porque Débora foi uma mulher diferente, foi uma líder segundo o coração de Deus, usada poderosamente à frente dos filhos de Israel. Por quê? Porque ela, em primeiro lugar, respeitava-se e respeitava as pessoas com quem ela trabalhava. Segundo princípio, ela excedeu as expectativas dos outros. Terceiro princípio, ela seguiu firme nas suas convicções. Quarto princípio, ela possuía segurança e maturidade incomum na sua época. Lembrando sempre que na sua época não era comum mulheres liderarem nada. Quinto, ela identificou a necessidade dos outros. Sexto, ela experimentou sucesso pessoal. Sétimo, ela tornou possível o sucesso dos outros. E oitavo, identificou a necessidade dos outros. E em nono, observou além dos outros. Ela teve uma visão celestial, uma visão espiritual. Amém?
Quero agradecer a Deus pela vida da Neide Robles, a Deliane Preciosa, o Nando Garcia, Dolores Conaccioni, o Fábio Ferreira, a Mase Atleta. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Aperta no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas. Hoje nós aprendemos Débora e a lei do respeito, baseado em Juízes, capítulo 4, um texto lindo, um trecho maravilhoso, uma história preciosa, onde aprendemos que pessoas seguem naturalmente líderes mais fortes do que elas. E como nós temos ensinado aqui sempre nos devocionais, liderar é influenciar pessoas, é ser relevante, é ser sal da terra e luz do mundo. E todo verdadeiro cristão, todo aquele que em Cristo resgatou a imago Dei, a imagem de Deus, deve ser relevante, influente, um líder ou uma líder segundo o coração de Deus. Vamos aprender essas lições preciosas com Débora, a fim de que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós e para o seu povo. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.